Você já parou para pensar como se decide quem é terrorista e quem é resistente em um conflito? Olá, meu nome é Elias, sou estudante de Relações Internacionais na UFSC, na quarta fase, e no episódio de hoje da série Crise e Conflitos, vamos discutir como o conceito de terrorismo é aplicado no cenário internacional, como Hamas se encaixa ou não nesse conceito e de que forma Israel, com forte apoio dos Estados Unidos, utiliza esse enquadramento para legitimar os ataques em Gaza. A ideia aqui é entender não apenas o que aconteceu, mas como o uso de determinadas palavras moldam percepções, autoriza ações e cria narrativas globais sobre violência, segurança e legitimidade. Para começar, precisamos entender o conceito de terrorismo, tal como é trabalhado na segurança internacional. Não existe uma definição universal aceita, mas há um consenso operacional usado por analistas e instituições. Terrorismo envolve a utilização ou ameaça de violência direcionada a civis ou não combatentes, com o objetivo de produzir impacto político, psicológico, social. Terror. Essa é uma definição que aparece em debates da ONU. Ela aparece simples, mas sua aplicação é profundamente política. Estados raramente admitem que suas ações possam ser consideradas terrorismo, enquanto grupos não estatais são frequentemente enquadrados dessa forma. A categoria terrorismo, portanto, funciona como uma espécie de rótulo moral e estratégico. Ela define quem é o inimigo absoluto, quem pode ser eliminado, quem não merece negociação e qual tipo de força é considerada legítima. É nesse ponto que falar sobre o Hamas se torna desafiador. O Hamas surgiu em 1987, durante a primeira intifada, influenciado pela Irmandade Muçulmana, combinando elementos de religião, política, identidade nacional e resistência à ocupação israelense. Desde o início, diferiu de grupos jihadistas transnacionais porque sua luta é territorial, nacional e profundamente enraizada na experiência palestina. Nos anos seguintes, construiu um extenso aparato social, escolas, hospitais, redes de caridade, apoio financeiro a famílias e organizações comunitárias. Esse trabalho social consolidou sua legitimidade entre parte da população palestina. Em 2006, venceu as eleições legislativas e desde 2007 administra a faixa de Gaza, atuando como governo local, com burocracia, polícia e serviços públicos. Paralelamente, mantém sua ala militar, responsável por ataques a alvos israelenses, confrontos armados e ações que já resultaram em mortes de civis. É essa combinação, governo, movimento social e grupo armado, que torna o Hamas tão complexo. Ele não se encaixa totalmente na imagem tradicional de grupo terrorista, mas também utiliza métodos que entram na definição operacional de terrorismo. Essa dualidade se evidencia dramaticamente no ataque de 7 de outubro de 2023. Naquele dia, militantes do Hamas lançaram milhares de foguetes contra Israel e atravessaram a barreira de Gaza, atacando comunidades civis, bases militares e locais públicos. Houve mortes, sequestros, destruição e um impacto psicológico profundo na sociedade israelense. Pelo conceito clássico de terrorismo, o ataque pode sim ser classificado como um ato terrorista, pois envolve violência deliberada contra civis com finalidade política. Mas a pergunta que realmente importa não é apenas se o ataque foi terrorista. A pergunta é: qual o significado para que ele seja rotulado dessa forma? E como esse rótulo orienta tudo o que acontece depois? Logo após o ataque, Israel enquadrou o Hamas como inimigo absoluto, essencialmente maligno. Esse enquadramento não é apenas descritivo, ele é instrumental. Ele permite que Israel justifique operações massivas,
que ultrapassavam limites normais de proporcionalidade e distinção entre combatentes e civis. Bombardeios de bairros inteiros, cortes de eletricidade, água e combustível, ataques a ambulâncias, hospitais e escolas, deslocamento forçado e destruição de infraestrutura essencial. Isso tudo foi apresentado como consequência inevitável da luta contra o terrorismo. Essa narrativa se baseia na estrutura discursiva inaugurada pelos Estados Unidos após o 11 de setembro de 2001, a chamada Guerra ao Terror. A ideia de que existe um inimigo terrorista global, que é irracional, absoluto, não negociável, permite que Estados adotem medidas excepcionais sem enfrentar grande resistência internacional. Ao se inserir nessa lógica, Israel transforma sua operação militar em Gaza não em um conflito político, mas em uma cruzada moral. O apoio dos Estados Unidos é crucial para essa narrativa. Israel recebe apoio militar direto, financiamento, defesa diplomática no Conselho de Segurança e legitimidade política. O enquadramento norte-americano importa porque ele molda como o mundo interpreta o conflito. Quando os Estados Unidos repetem que o Hamas é um grupo terrorista e que Israel tem direito de se defender, estão reforçando essa hierarquia discursiva que legitima uma parte da violência e condena a outra. E isso ecoa fortemente no sistema internacional, onde muitos países dependem dos Estados Unidos e tendem a adotar suas classificações e posições. Mas o resto do mundo não segue necessariamente essa lógica. Em grande parte do Oriente Médio, da África, da Ásia e da América Latina, a visão é outra. Gaza vive há quase 2 décadas sob bloqueio terrestre, aéreo e marítimo. A Cisjordânia vê expansão contínua de assentamentos. Palestinos vivem sob ocupação militar e sem soberania real. Nesses contextos, o Hamas aparece como um movimento de resistência nacional, mesmo que suas táticas não sejam apoiadas universalmente. Muitos entendem que sua atuação dentro de um quadro de violência estrutural contra um povo que não tem Estado e vive sob condições de restrição extrema. Assim, para esses países, rotular o Hamas como terrorista ignora o contexto histórico e político que gerou o conflito. O ponto essencial é que terrorismo não é apenas sobre o ato em si, mas sobre quem tem o poder de definir o que é o terrorismo. A violência do Hamas, mesmo quando atinge civis, é rapidamente chamada de terrorismo. Já a violência de Israel, mesmo quando atinge civis em proporções massivas, raramente recebe o mesmo rótulo. Costuma ser apresentada como autodefesa. Essa assimetria revela que o rótulo de terrorismo é também uma arma política. Então, afinal, o Hamas deve ser considerado um grupo terrorista? O ataque de 7 de outubro pode sim ser classificado como um ato terrorista, mas reduzir todo o Hamas a esse único rótulo ignora que ele também é um ator político, social e administrativo que governa o território inteiro e que surgiu de um contexto de ocupação prolongada. Já por outro lado, negar que o grupo cometeu atos terroristas também distorce a realidade. A verdade é que o Hamas habita uma zona cinzenta que não se encaixa nas categorias rígidas que o discurso internacional tenta impor. No fim, talvez a pergunta mais importante não seja o Hamas é ou não um terrorista, mas sim, quando um povo luta há décadas pela criação de um Estado que nunca lhe foi concedido e recorre a métodos violentos, inclusive atentados, essa violência define a sua identidade? Ou ela é sintoma da ausência de alternativas políticas reais? Essa é a dúvida que permanece em aberto, que torna esse debate tão difícil e também central no estudo da segurança internacional. Então, em minha análise crítica, tenho a visão de que o Hamas teve um ato terrorista, mas não é um grupo terrorista como é definido por países como Israel, Estados Unidos e países da União Europeia. Enfim, é uma questão muito debatível e que tem muito a acontecer ainda para somar nesse debate. Muito obrigado por assistir. Peço que acompanhe os demais conteúdos da playlist Crises e Conflitos
Curta o vídeo, deixe um comentário e não se esqueça de se inscrever para acompanhar as próximas análises.